Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Me desculpe pelo atraso, que aconteceu um imprevisto, por isso que a gente atrasou a aula 1 hora, que a aula é às 8 horas, de sexta. Então peço desculpas pelo atraso. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo da aula passada? Sinta-se à vontade. A gente está no Facebook, também no Instagram e no Zoom. Quem tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade. A gente parou na página 75, que é a crença nos mensageiros. A gente explicou a crença nos livros sagrados revelados por Deus Altíssimo. Hoje a gente vai explicar sobre a crença nos mensageiros, a página 75 do livro Guia para o Novo Muçulmano. Guia para o Novo Muçulmano. Se alguém tiver alguma pergunta, sintam-se à vontade. Então vamos começar. Se alguém ficar com alguma dúvida, não entendeu algo, pode colocar no chat a pergunta que eu estou aqui visualizando. Bismillah, alhamdulillah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Então aqui o autor, que Deus o preserve e o abençoe, o tradutor também, amém. Ele começa um novo capítulo, que também é um novo pilar, que ele vai explicar, que a gente viu que os pilares da fé são 6. Então esse é o quarto pilar da fé, que é a crença nos mensageiros, ou seja, nos profetas enviados por Deus Altíssimo para guiar e orientar as pessoas para o caminho de Deus, para o caminho da salvação, o único caminho. Deus é único e tem só um caminho, que é o caminho que Ele deu ou concedeu para os profetas, que é a unicidade de Deus. Então, o autor fala a necessidade das pessoas pela mensagem divina. As pessoas necessitam da mensagem divina que lhes explique as leis essenciais e os guie ao que é correto, porque a mensagem é a alma, a luz e a vida do mundo. Quais as possibilidades restariam ao mundo sem alma, vida e luz? Então, ele faz o que? Uma pequena reflexão sobre a importância da mensagem. A gente sabe o que Deus quer de nós através da mensagem, ou seja, da revelação que foi revelada para os profetas de Deus. Como a gente viu, a Torá foi revelada para Moisés, os Salmos para Davi, os pergaminhos de Abraão, o Evangelho que foi revelado para Jesus e o Alcorão que foi revelado para o profeta Muhammad. Então aqui ele chama isso como que a luz, a vida e também a paz espiritual, que a pessoa o que precisa para ser o que? Feliz e viver uma vida digna. Por isso Allah denomina a sua mensagem como Espírito, pois se não está presente não há vida. Que o Espírito é o que traz vida. Então a palavra de Deus também denomina ela como que? Como Espírito, que é aquilo que revive as almas. Agora, quando a gente está o que? Passando por algumas calamidades, adversidades, o que vai reviver essa alma? O que vai deixar ela viva novamente? A palavra de Deus. A pessoa o que? Seguindo o livro sagrado, a palavra de Deus, lendo, refletindo, meditando,
a pessoa consegue encontrar o quê? Essa paz espiritual que há na palavra de Deus, é claro. Então depois ele fala, o Altíssimo disse a este respeito, e te temos revelado com um espírito, que significou o Corão, por nosso desígnio. Tu não conhecias os livros revelados anteriormente, nem a fé nos preceitos divinos, porém fizemos com que ele fosse uma luz, o Corão, com o que orientamos aqueles que queremos dentre nossos servos, e tu, Muhammad, em verdade, guias a senda reta. Ou seja, o profeta Muhammad não guia por si só, ou seja, com a palavra de Deus, ele guia as pessoas à senda reta. Não ele em si, e sim pelo que ele tem, que foi revelado para ele. E Deus chama ele o quê? O Alcorão de Espírito. Porque com a palavra de Deus que revive o quê? As almas, que as almas ficam que vivas, que a gente encontra paz espiritual em nossos corações. Isso aqui está em 42, no capítulo 42, versículo 52 do Alcorão. Depois ele fala, a razão também necessita a mensagem, porque apesar de saber discernir entre o bem e o mal, de forma geral, não pode conhecer isto de forma detalhada e nem saber como é a adoração ou a sua forma de fazê-la. A única forma de adquirir este conhecimento é através da revelação. Também agora, como que a gente vai saber esses detalhes? Agora, por exemplo, que você injustiçar alguma pessoa, a gente entende que isso é um mal. Ninguém vai falar que não é um mal, isso. Você em ajudar uma pessoa, em socorrer ela, a gente vai falar o que é um bem isso. Mas tem detalhes de como orar, de como jejuar, de como a gente o que fazer essas adorações, esses rituais religiosos que precisam que de uma revelação. Não tem como a gente saber se isso é o que é correto ou não é correto através, a não ser da revelação. Deus Altíssimo revela. Vocês o que devem rezar 5 orações. Não tem como o cérebro, a mente humana, conseguir o que imaginar o que deve fazer. Eu devo rezar 5 orações. Eu devo rezar 4 orações. Eu devo rezar 2 orações. Cada um vai pensar de uma forma diferente do que a outra. Por isso que Deus Altíssimo que revelou a palavra para as pessoas não ficarem o que em confusão, uma contrariando a outra. Essa política, peço desculpas, acho que estão longe um pouco. Então a revelação é muito importante para a gente entender como adorar a Deus como Ele ordenou. Por isso que o profeta fala até num dito que foi compilado pelo Al-Bukhari, ele fala, rezam como vocês me viram rezar. Ou seja, essa oração, ele quer falar para nós que não é uma oração que a gente o que pode rezar do jeito que a gente quer, e sim como Deus ordenou, ensinando o profeta Muhammad como seria essa oração. Agora no Alcorão foi revelada a oração, que ela é obrigatória, mas como fazer ela, esses detalhes, Deus Altíssimo revelou na tradição profética. Não há outra via à felicidade nesta vida e na outra, nessa vida que a gente vive, e na outra que é a derradeira vida, exceto através das mãos dos mensageiros. Ou seja, se a gente quer alcançar a verdadeira felicidade, alcançar a salvação, vai ser através das mãos dos mensageiros. Não adianta eu falar, olha, eu creio em Deus, eu acredito que Deus é único, mas eu não sigo o que os mensageiros trouxeram. Tem um valor isso? É a mesma coisa que você falar, olha, eu amo essa pessoa, mas eu não trato ela bem, não cuido dela, não me importo com ela, estou nem aí para ela, ainda faço mal para ela, faço as coisas que ela não gosta, e eu faço tudo isso, mas no final o que eu falo para essa pessoa? Eu gosto de ti, eu te amo, eu gosto de ti, mas os meus atos, as minhas ações é o contrário do que eu falo. Então como tu vai falar, olha,
eu creio em Deus, acredito em um Deus único, tudo bem? Correto? Mas tu tem que o quê? Seguir aquilo que Deus revelou para os mensageiros. Então a profecia, crer na profecia ou crer na mensagem é um dos pilares do Islã, que a pessoa não vai ser muçulmana, não vai alcançar a fé por completo, a não ser quando crer na mensagem, na profecia, que Deus enviou mensageiros, que Deus enviou profetas para o que? Guiar e orientar as pessoas para o caminho dele. E a salvação está em seguir os mensageiros de Deus. Você seguindo o mensageiro de Deus, você está seguindo a Deus. Como Deus fala, e quem obedece ao mensageiro, por certo, obedeceu a Deus. Você de obedecer o mensageiro, você está obedecendo o que? A Deus. E Deus fala também, e não enviamos nenhum mensageiro a não ser para ser o que? O obedecido. E não enviamos nenhum mensageiro a não ser para ser o que? Obedecido. Se Deus enviou os mensageiros, revelou a eles a palavra, os mandamentos, é para a gente o que? Desobedecer? Não, para a gente o que? Obedecer o que trouxe os mensageiros. Por isso que o autor cita o que? Que é através das mãos dos mensageiros que a gente o que? Encontra o caminho de Deus. Não há outra forma de reconhecer com precisão o bom e o mal, senão é através dos ensinamentos deles, dos mensageiros de Deus. Quem recusar a mensagem viverá em constante dúvida, dificuldade e turbulência. Pessoa que rejeita a mensagem não está rejeitando o mensageiro apenas, está rejeitando Deus o Altíssimo, que enviou esse mensageiro, está rejeitando a palavra de Deus, que foi revelada para esse mensageiro. Então a pessoa rejeita Deus quando ela rejeita os profetas. Então é também um modo que Deus o Altíssimo que escolheu para falar com as pessoas, para guiar e orientar as pessoas através de mensageiros. E Deus também fala no Corão, e não enviamos e não castigamos a nenhum povo até que a gente viu um mensageiro, ou seja, o castigo nessa terra. O castigo nessa terra. Ou seja, a pessoa não vai ser castigada, um povo, a não ser quando chega a ele o que é o mensageiro, com a mensagem, ensina a eles, instrui eles a palavra de Deus. Se as pessoas negarem, rejeitarem, aí sim elas merecem o quê? O castigo, a punição. Mas Deus nunca que vai punir alguém, a não ser quando Ele o quê? Instrui, ensina essa pessoa através dos mensageiros e revelou a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, para tranquilizar, para dar paz espiritual e felicidade no coração das pessoas que creem em Deus, o Altíssimo. Até aqui alguém ficou com alguma pergunta, não entendeu algo? Sinta-se à vontade de perguntar. A gente está aqui na página 75. Acabamos de ler essa página. Vamos para a página 76. Se alguém ficou com alguma dúvida. Aqui é para a gente entender, irmãos e irmãs, o porquê Deus enviou o quê? Os mensageiros. E também ele está mostrando que faz parte da nossa fé o quê? Crer nos mensageiros. E o Islã é a religião que crê em todos os profetas de Deus. De Adão até o profeta Muhammad. A gente não parou o quê? Num profeta e renegamos outros. Não, a gente acredita em todos. Cremos no profeta Moisés, cremos no profeta Jesus, cremos no profeta Abraão, cremos no profeta Davi, em todos os profetas de Deus que foram enviados por Deus. Faz parte da nossa fé. Não tem como a gente ser o que? Muçulmano, se a gente não crê na profecia de Abraão. Não tem como a gente ser muçulmano se a gente não crê na profecia de Moisés. Cremos em todos os profetas, respeitamos todos eles. Não adoramos eles, respeitamos, exaltamos eles. Como Deus Altíssimo que exaltou, são as melhores pessoas que Deus criou são os profetas. São protegidos por Deus, não cometem idolatria, não cometem pecados grandes, por exemplo, adultério, roubo. Eles não fazem isso, principalmente idolatria. São exemplos para serem o que? Seguidos.
os profetas. Agora, onde está agora, quando perguntar para um muçulmano, qual é o seu exemplo? Qual é o exemplo que você segue? O que o muçulmano vai falar? Eu sigo os profetas. Eu ando atrás dos profetas. Eles são o exemplo a ser seguidos. Todos os profetas, a gente não faz exceção de nenhum. Respeitamos todos, de Adão até o profeta Muhammad. Todos foram enviados por Deus. Deus revelou para eles. Eles profetizaram e pregaram a unicidade de Deus. Não há divergência entre os sábios muçulmanos, entre todos os muçulmanos, que os profetas pregaram a unicidade de Deus. A única mensagem. Se Deus é um, a mensagem de Deus é única também. Ou seja, a unicidade de Deus. Então agora ele vai falar sobre os pilares da fé, que é um dos pilares da fé, que é a crença nos mensageiros de Allah. É um dos 6 pilares da fé. Allah, o Altíssimo, disse: o mensageiro e seus seguidores creem no que foi revelado por o seu Senhor. Todos creem em Allah, seus anjos, seus livros e seus mensageiros. Não fazemos diferença entre nenhum de seus mensageiros. Cremos em todos. Esse versículo está 2:285, mostrando que nós muçulmanos cremos em todos os mensageiros que Deus enviou, e também não fazemos diferença entre eles. Não ficamos falando, por exemplo, esse é melhor do que esse é melhor do que esse. Não fizemos isso. Respeitamos todos. Só é melhor aquele que Deus Altíssimo falou, que exaltou, mas nós respeitamos todos eles. Profeta Jesus, profeta Moisés, sempre quando a gente fala o nome dele, a gente fala o quê? Que a paz de Deus esteja sobre eles. Falamos o nome do profeta Elias, que a paz de Deus esteja sobre ele. Seja um respeito para com eles. É um tipo de a gente de exaltar esses profetas. Qualquer profeta que o muçulmano pronunciar o nome dele, o muçulmano vai falar logo depois que a paz de Deus esteja sobre ele. Uma forma de reverência e respeito para com esse profeta, e também porque Deus o Altíssimo ordenou a gente a falar isso, como ordenou para o profeta Muhammad especificamente. Então este versículo nos indica a obrigação. Agora o autor está explicando o versículo que ele citou. Primeiro ele citou o versículo, agora ele está explicando o versículo que ele citou. Este versículo nos indica a obrigação de crer em todos os mensageiros, que a paz esteja com eles, e não agir como judeus e cristãos que aceitam alguns mensageiros e recusam outros. Devemos crer em todos eles. Agora os cristãos e os judeus, ele quer dizer, por exemplo, os judeus creram até o profeta Moisés, ou Josué, os outros profetas, mas não creram no profeta Jesus, por exemplo. Acreditaram no profeta Moisés, em Josué, os outros profetas, mas no profeta Jesus eles rejeitaram. O profeta Muhammad eles rejeitaram, ou seja, rejeitaram alguns profetas. Os cristãos acreditaram em Jesus como profeta, por exemplo, ou hoje é Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, mas eles não creram no profeta Muhammad. Ou seja, eles pararam. Esses aqui pararam em certos profetas e não acreditaram em outros profetas, como o caso de Jesus, que eles não acreditaram. Os judeus e os cristãos pararam em Jesus e não acreditaram no profeta Muhammad. Nós, muçulmanos, cremos em todos os profetas. Por isso que tu não vai ver um muçulmano ofender um dos profetas. Às vezes a gente vê alguns, infelizmente desinformados, vão lá e difamam a imagem do profeta Muhammad. Tu não vai ver um muçulmano difamar Jesus. Por quê? Porque Jesus é um profeta do Islã. Porque Jesus era muçulmano, era submisso a Deus, cumpria com os mandamentos de Deus, se afastava daquilo que Deus proibiu. Tu vai ver um muçulmano sempre exaltando Jesus e não criticando ele. Porque não é muçulmano quem critica e quem rebaixa o profeta Jesus. Mesma coisa com Moisés. Tu vai ver judeus difamando Jesus.
difamando o profeta Muhammad. Mas tu não vai ver um muçulmano que ir lá difamar Moisés por causa que esse judeu que desrespeitou o profeta Muhammad ou o profeta Jesus. Porque todos são profetas de Deus. Respeitamos todos eles. Então o Islã creu que em todos os profetas, de Adão até o profeta Muhammad. Cremos em todos os profetas. Não tem o que exceção, não cremos em Jesus, não cremos em Davi. Não, todos os profetas. E respeitamos eles. Se a gente lê o Alcorão, a gente vê que Deus o Altíssimo elevou esses profetas. Sempre quando lembra deles, lembra da melhor forma. Então, quem é a gente para falar algo além daquilo que Deus revelou? Por isso que no Alcorão tu vai ver de capa em capa, sempre elogiando os profetas, exaltando eles. Então, isso faz parte da nossa crença. Depois ele fala o mensageiro de Allah, que a paz de Deus sobre ele, o profeta Muhammad. Assim, quando ele cita aqui o autor, disse o mensageiro de Allah, disse o profeta de Deus. O que significa, irmãos e irmãs? Significa o profeta Muhammad. Quando é outro profeta, o autor fala o quê? Disse o profeta Jesus, disse o profeta Moisés. Mas quando é o profeta Muhammad, como todos os muçulmanos já sabem, a gente fala o quê? Disse o profeta, disse o mensageiro de Deus. A gente sabe que ali é o profeta Muhammad falando, que passa sobre ele. Diz a fé. Qual que é a fé? A fé é que creias em Allah, seus anjos, seus livros, seus mensageiros, no dia do juízo final e no decreto divino, seja ele agradável ou desagradável, como foi compilado pelo Muslim. A gente leu muitas vezes esse dito. Então aqui é uma evidência, um argumento claro. Primeiro ele trouxe do Alcorão, depois ele trouxe um argumento profético, um argumento corânico e um argumento profético, mostrando que isso é os pilares da fé. Tudo na religião tem que ter um argumento, tanto do Alcorão como da Sunna, dependendo. Tu não pode falar, olha, nós cremos em todos os mensageiros, tudo bem, baseado em qual fundamento? Agora, para te falar, só é muçulmano quem crê em todos os mensageiros. A gente tem que ter Evidências, argumentos, mostrando o quê? Desculpa. A irmã está perguntando aqui, a Sunna, que livro posso encontrar? A Sunna, para a gente entender melhor e um pouco mais simples, para a pessoa entender melhor, simplificando, são os ditos proféticos. Agora, esses ditos proféticos têm vários livros que a gente aprende. A irmã perguntou, aonde eu leio? Agora, por exemplo, tem um livro que se chama Jardim dos Virtuosos, que é um livro sobre os ditos proféticos do profeta Muhammad. Tu lendo aquele livro, tu lendo esse livro, tu tem muito conhecimento sobre os ditos proféticos. O que o profeta falou? Que a gente sabe, a gente já explicou isso, que é uma revelação de Deus para com ele. Como quando a gente vê hoje em dia os evangelhos, o evangelho de Marcos, de Lucas, de João, de Mateus. Se tu vê ali, é uma mini biografia, a gente pode falar assim, ou ditos que eles juntaram de Jesus falando algo. Isso para nós muçulmanos, é o que? A Sunna do profeta. Para vocês entenderem melhor, quando a gente fala a Sunna, que é a tradição profética, é os ditos proféticos. O que o profeta Muhammad falou? O que ele incentivou a gente a fazer? O que ele falou que é proibido a gente fazer? Tudo isso é o que? A Sunna, a tradição do profeta Muhammad. Alguém ficou com mais uma dúvida? Se alguém não entendeu algo, peço desculpa pelo barulho. Então o autor aqui, ele fez o que? Uma coisa muito interessante. Sempre quando a gente vai falar algo sobre a religião, a gente tem que trazer o que? O argumento. Tanto ele no Alcorão,
ou ele na Sunna, e mostrar por que a nossa crença, por que a gente crê nisso. Tem que ser baseado que no Corão e na Sunna, para a pessoa não trazer o que heresias da cabeça dela. Traz o que heresias, não tem nenhum fundamento, nem corânico e nem profético. Isso aí a gente o que não aceita. Agora o significado na crença dos mensageiros. O que significa eu crer nos mensageiros? É crer firmemente que Allah enviou a cada comunidade um mensageiro. Ou seja, Deus Altíssimo enviou para cada povo um mensageiro, um profeta, para guiar e orientar essas pessoas. Hoje eu acho que não vamos parar pelo jeito. Estava muito calmo. Está atrapalhando vocês esse som? O que vocês acham? Acho que vai ter uma passeata pelo jeito aqui na frente. Se estiver atrapalhando vocês, a gente pode deixar para a próxima semana. Se alguém estiver atrapalhando, vocês estão conseguindo escutar? A irmã aqui fala que está escutando normalmente. E vocês? No Facebook, no Instagram. Então, aqui qual que é o significado na crença dos mensageiros? A pessoa que crer nos profetas. É crer firmemente que Allah enviou a cada comunidade um mensageiro que convidou as pessoas a adorarem unicamente a Allah. Ou seja, enviou para o povo de Noé, enviou para o povo de Abraão, enviou para o povo de Israel, Davi, Moisés, Jesus, Zacarias, João, enviou profetas para um povo específico, para o que? Ensinar eles, instruir eles, ensinar a palavra de Deus. Como enviou o profeta Muhammad como último mensageiro para todo o universo, para toda a humanidade. Tanto para os árabes, como para os judeus, como para os não judeus, não árabes, para todas as pessoas. Foi enviado o profeta Muhammad. Brasileiros, americanos, espanhóis, para todos, para toda a humanidade. Deus não deixa o que é a humanidade abandonada. Sempre enviou o que? Profetas e mensageiros. Isso faz parte da justiça de Deus para com seres humanos. Então isso aqui é um dos significados da crença nos mensageiros. Significa crer que todos os mensageiros foram verazes e dignos de credibilidade. Agora são verazes, dignos. São as melhores pessoas Deus escolheu. Como a gente falou isso nas outras aulas, Deus escolheu o melhor do povo. O profeta Muhammad era o melhor do povo, o melhor dos Quraishitas. Se a pessoa ler tanto a biografia dele, antes da profecia, claro, a gente vê que ele era o melhor homem entre eles. Um homem justo, um homem com caráter, um homem que não adorava ídolos, estátuas, somente a Deus. Quando eles tinham algum problema entre as tribos, aconteceu algum problema entre eles, eles tomavam como juiz o profeta Muhammad, sendo ele menor do que eles, menos idade, mas eles confiavam nele. E também era uma pessoa que eles guardavam os pertences deles. Agora uma mulher tinha uma joia valiosa, deixava com o profeta Muhammad quando ela ia viajar. Um homem tinha alguma coisa de valor, um dinheiro guardado, deixava o que com ele? Ou seja, era uma pessoa que confiava. Por isso que quando ele chega e fala que ele é profeta, mensageiro de Deus, as pessoas não falaram, olha, tu é um mentiroso, tu mentia antes para nós, não vamos acreditar em você. Sabiam que ele era verdadeiro, que ele era uma pessoa que sempre falou o que é a verdade. Até o Abu Sufyan, quando ele foi perguntado pelo rei bizantino, quem é esse Muhammad? Quem é ele no povo de vocês? Falou, olha, era uma pessoa que é sempre verdadeira, honesta, confiável.
Ou seja, os árabes não mentiam. Era uma maior desonra para eles mentir. Falou que como era visto o profeta Muhammad antes da profecia. E depois da profecia ele fala, os pobres, os necessitados que seguiram ele. Aí esse rei bizantino que fala, essa é a mensagem dos profetas. Ou seja, os seguidores dos profetas são esses, os necessitados, os pobres. Então, ele querendo dizer para o Abu Sufyan, é um mensageiro, tem sinais dos mensageiros de Deus, da profecia. Então, Deus escolhe o melhor das pessoas. E também isso mostra, irmãos e irmãs, a plena misericórdia de Deus para conosco. Escolheu o melhor. Para a gente o quê? Para não dificultar para a gente a crença nessas pessoas. Imagina se é um mentiroso que mentiu para a gente, enganou a gente. Como que a gente vai crer nessa pessoa? Se passava mentindo para a gente e agora vem com essa história que ela é o quê? Profeta de Deus. Então ia ser o quê? Difícil a pessoa crer. Isso aqui mostra também a justiça de Deus para conosco. Aí depois fala piedosos, confiáveis, uma orientação para os extraviados e que entregaram tudo o que Allah revelou a eles. Também cremos nisso. Os profetas não escondem nada. Tudo que foi revelado a eles, eles passaram para a gente. Toda a palavra. Não esconderam o quê? Nada. Sem esconder ou mudar absolutamente nada. Sem acrescentar ou deturpar nenhuma só letra da revelação. Ou seja, transmitiram tudo, letra por letra. Allah o Altíssimo disse, os mensageiros apenas tinham a obrigação de transmitir a mensagem com clareza. Qual que era a missão deles? Transmitir a mensagem com clareza. O que você não entende da mensagem? Pergunta para o mensageiro, ele esclarece para você. O que a gente discute entre nós? A gente pergunta para o mensageiro que se encontra conosco. E hoje em dia é a palavra de Deus, que é o Alcorão. Se a gente divergir sobre um assunto, a gente volta o quê? Para o Alcorão, para a palavra de Deus. E Deus fala no Alcorão, se vocês divergirem entre vós, voltem para Deus e o seu mensageiro. A verdade está na palavra de Deus e na palavra do mensageiro de Deus, que é uma revelação de Deus para com ele. Isso significa o que, irmãos e irmãs? A gente crer nos mensageiros de Deus. Depois ele entra agora num assunto em que implica a crença nos mensageiros de Deus. Primeiro ele vai citar o que? 4 coisas. Primeiro, a crença em que seus mensageiros, a crença em que as mensagens trazidas por eles provêm de Allah e que todas trazidas por todos os mensageiros convidavam ao monoteísmo, quer dizer a adoração ao Deus único sem parceiros, tal como foi dito por Allah no Alcorão, por certo que enviamos a cada comunidade um mensageiro para adorar a Allah e evitar o sedutor, que é o Satanás. Então, a primeira crença nossa, cremos que eles foram enviados por Deus com a verdade. Tudo o que eles têm, que foi revelado a eles, é de Deus. E eles pregaram a unicidade de Deus. Essa é a nossa crença. Todos eles convidaram a gente o quê? Adorar a Deus. Nenhum deles falou o quê? Adorem a mim em vez de Deus. Sejam servos meus e não de Deus. Nenhum deles falaram isso. Pelo contrário, falaram, sejam servos de Deus, adoradores a Deus, adorem somente a Deus. Aqui está a salvação e me obedece como mensageiro. As leis que o profeta receberam, as leis que os profetas receberam podem diferir entre si nos assuntos secundários do lícito e ilícito, já que cada mensagem era adequada para a comunidade a que era dirigida. Sobre isso, Allah disse, a cada comunidade temos dado uma legislação própria e uma norma. Ou seja, cada comunidade recebeu o que? Mandamentos. Não quer dizer que toda a comunidade tinha os mesmos mandamentos e as mesmas leis dessa comunidade.
Isso é de acordo com o Deus Altíssimo que revelava. Sabia que era o melhor para essas pessoas esses mandamentos. Sabia que era melhor para essas pessoas esses mandamentos. Como é a mesma coisa quando um professor, claro que o exemplo de Deus não é comparável, mas para a gente entender melhor. Agora um professor, se ele vai dividir algo entre os alunos, vamos falar perguntas entre os alunos, ele sabe a capacidade dos alunos. Ele fala, olha, essa pergunta para esse grupo de alunos é difícil. Vai dificultar muito para eles. Pelo que ele conhece dos alunos. Essa pergunta é adequada para eles. Ou seja, ele vai testar todas as pessoas. Mas cada pessoa, cada grupo, ele vai testar de acordo com a capacidade daquele grupo. Isso mostra a justiça de Deus. Então os mandamentos são diferentes. O que foi revelado para o profeta Moisés em mandamentos e leis não é o mesmo que foi revelado ao profeta Muhammad. Tem algumas diferenças, mas a mensagem em si, por isso que ele falou secundária, a mensagem primária, o principal mandamento, que é a unicidade de Deus, foi revelado o que? Para todos os profetas. Nenhum dos profetas pregaram o que? Por exemplo, a Trindade. Nenhum dos profetas pregaram o que? Politeísmo, a idolatria. Todos pregaram a unicidade de Deus. Tu pode pegar de Adão até o profeta Muhammad, tu vai enxergar isso. Não tem outra coisa que eles pregaram, e sim a unicidade de Deus. Tanto isso no Antigo Testamento, como isso no Novo Testamento. Como a gente trouxe muitos argumentos e provamos isso, que todos os profetas pregaram o quê? A mesma mensagem. Mas as leis são o quê? Adequadas com o povo. Isso mostra a justiça e a misericórdia de Deus para conosco. Imagina trazer leis e mandamentos que a gente o quê? Não consiga cumprir. Por isso que Deus o que facilitou, principalmente para a nação do profeta Muhammad. Foi a nação que foi mais facilitada para ela sobre as leis e os mandamentos. Quanta facilidade a gente tem na Sharia, que é as leis islâmicas. Quando dificulta, Deus o que facilita para a gente. Agora, se a gente está em viagem, por exemplo, a gente deve rezar 4 ciclos de oração. Na oração do meio-dia, na oração da tarde, na oração da noite. Mas quando a gente está em viagem, a gente pode rezar 2 em vez de 4. Uma grande facilidade. Podemos juntar as orações. Em vez de rezar cada uma em seu horário, quando você está em viagem, você pode o quê? Juntar elas. Quando você está doente, você pode rezar sentado. Quando você não tem como fazer a ablução, você pode fazer a ablução seca. Então tem facilidade para essa nação. Então tudo isso que mostra a misericórdia de Deus para conosco. Agora o segundo, a crença em todos os mensageiros e profetas. Crer naqueles profetas que Allah mencionou por o seu nome. Ou seja, os 25 profetas que Deus, o Altíssimo, que mencionou no Alcorão, como Ismael, como Jacó, como Abraão, como Noé, como Moisés, como Elias, a gente crê neles. Então, por isso que ele botou o quê? Por seu nome. Por exemplo, Muhammad, Abraão, Moisés, Jesus, Noé, que a paz esteja com todos eles. Enquanto aqueles que não foram mencionados pelo nome, então devemos crer de forma geral, que são profetas de Deus, mensageiros de Deus, mesmo a gente não sabendo o que é o nome deles. Quem recusar a mensagem de um dos profetas haverá refutado a todos. Tu rejeitar uma mensagem, tu rejeita a todos. Por quê? Porque é a mesma fonte. Agora eu rejeito a mensagem de Jesus. Olha, Jesus não foi profeta, Jesus não foi mensageiro, Jesus não foi enviado por Deus e nem foi a ele revelado o Evangelho. Eu rejeito automaticamente Muhammad e rejeito automaticamente o Alcorão, a palavra de Deus revelada ao profeta Muhammad. Ou seja, tu rejeitando um deles, tu rejeita todos.
Agora, os profetas que a gente não sabe os nomes, por exemplo, profeta Isaías, a gente fala, olha, de acordo com algumas narrativas que chegou até nós, falam que ele é o quê? Profeta, mas não temos o que? Veracidade, ou seja, certeza sobre essas narrativas. O que a gente fala? Não falamos que ele não é profeta e também não falamos que ele é profeta. Pode ser um homem virtuoso, um sacerdote, como falavam, mas os que foram citados no Alcorão por nome, a gente fala o que é profeta de Deus. E Deus também fala que narrou algumas histórias, alguns profetas, falou sobre alguns profetas e não falou sobre outros, ou seja, mencionou alguns no Alcorão e não mencionou outros. Então a gente crê no geral, que Deus enviou mais do que esses 25 profetas. Tem ditos que falam que foi 124 mil profetas. De acordo com algumas narrativas, outras falam 112 mil profetas. Mas o importante é o muçulmano que crê que Deus Altíssimo enviou mensageiros e profetas, sabendo ou não sabendo o nome deles. Mas o que a gente sabe, devemos o que? Crer e falar pelo nome. O profeta Ismael é um profeta de Deus, como foi mencionado o que no Alcorão. O profeta Jesus não é, como citou o que o autor. Agora o terceiro, crer em todas as histórias autênticas sobre os mensageiros e seus milagres, que se encontram no Alcorão e na Sunna, na tradição profética. Por exemplo, a história de Moisés, que a paz de Deus esteja sobre ele, quando abriu o mar. A gente crê. Não cremos porque está na Torá, que é essa Torá de hoje. A gente crê porque está no Alcorão. Porque o profeta que a paz sobre ele nos falou também. Cremos em Moisés, cremos nos milagres que ele fez. Então faz parte da nossa crença crer nessas histórias autênticas. Mas agora, se vem uma história falando, por exemplo, que Arão fez o bezerro para o povo de Israel adorar, ou seja, era idólatra, incentivou eles a adorar o quê? O bezerro. Não cremos nisso, porque o Alcorão mostra que Arão o que proibiu eles de adorar o bezerro. Mostra que Arão era um profeta de Deus, era monoteísta, crente, temente, piedoso a Deus. Então eu desmento essa história. Por que eu desmenti? Por causa que Deus, o Altíssimo, que revelou no Alcorão que os profetas são as melhores pessoas. Como eu vou falar que elas fazem adultério? Como que eu vou falar que elas eram o quê? Incrédulas, idólatras, como Salomão, que adorava o quê? Deuses. Isso é tudo o que a gente não acredita. Não cremos nisso, a não ser nas histórias do que autênticas que o Alcorão ou a Sunna citaram. Esse aqui é o terceiro. O quarto, colocar em prática a lei do mensageiro, que nos foi enviado. O que o mensageiro ordenou, como Deus fala? Se apeguem. E aquilo que ele proibiu, se afastem. Deus Altíssimo fala no capítulo 59. O melhor e derradeiro dos profetas, o profeta Muhammad, que é paz sobre ele. Ou seja, colocar em prática a lei do mensageiro que nos foi enviado, que é o profeta Muhammad. O melhor e derradeiro dos profetas, Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele. Ou seja, cada época, cada povo tinha que crer em seu profeta. Agora, quando chegou Jesus, as pessoas que acreditavam em Moisés poderiam falar, olha Jesus, a gente não vai acreditar em você. A gente acredita em Moisés, em você não vamos acreditar. Eles não podem fazer isso. Por quê? Porque Deus enviou Jesus para o povo de Israel. Ou seja, continuou a mensagem com Jesus. Então eles deviam, o povo de Israel, que crer em Jesus, como fizeram os discípulos. Mesma coisa quando chegou o profeta Muhammad. Hoje em dia, eu não quero crer no profeta Muhammad, vou crer no profeta Moisés. Se Deus enviou o profeta Muhammad para toda a humanidade, revelou para ele o último dos livros, o Alcorão. Como que tu vai crer o que numa mensagem anterior que Deus abrogou ela? E falou que essa é a mensagem, o que? A última mensagem. E esse é o último dos mensageiros, o último dos profetas, o selo dos profetas. Então eu devo que crer no profeta Muhammad. Para mim ser salvo, eu tenho que crer em Deus e acreditar que o profeta Muhammad é o mensageiro de Deus. Como para mim ser salvo no tempo de Jesus, eu tenho que crer em Deus e acreditar que Jesus é o mensageiro de Deus. Para mim ser salvo no tempo de Moisés, eu tenho que crer em Deus e acreditar que o profeta Moisés
é o que? O mensageiro de Deus. Entenderam? Ou seja, cada época, irmãos e irmãs, tinha o que? Um mensageiro enviado para esse povo em específico. Como Jonas foi para o povo dele, Abraão foi para o povo dele, Salomão, Davi, Elias, foram o que? Para os povos que Deus o que ordenou, que Deus o que enviou eles. Então o povo deveria o que? Acreditar em Deus e obedecer o mensageiro de Deus. Alguém ficou com uma dúvida? Não entendeu algo? Que agora a gente vai entrar o que? Em outro assunto. Que é as características dos mensageiros. No Instagram, alguém tem alguma dúvida no Zoom, Facebook, sintam-se à vontade em perguntar. Não saem daqui o que é com dúvidas. A irmã, no Alcorão tem um nome de quantos profetas? Mais ou menos. É 25 profetas que foram citados no Alcorão pelo nome. Mas se a gente for ler o que as outras histórias do Alcorão, mesmo não citando os profetas, a gente sabe de qual profeta o Alcorão está falando. Como, por exemplo, o profeta Samuel foi citado no Alcorão. Não pelo nome, mas a história dele. Outro profeta, Oséias, também foi citado no Alcorão. O nome dele foi citado, mas nessa história que fala sobre ele não é citado o nome dele, mas a gente sabe que é ele. Então tem essas passagens no Alcorão. Se a gente for contar, são mais do que o que é 25 profetas. Também se a gente vai contar Al-Khadir, que também é um profeta de Deus, na melhor das opiniões. Então seria o que? Mesmo não tendo citado o que é o nome dele, aquele que se encontra com Moisés. Inshallah, um dia a gente explica essa história na Sura da Caverna, capítulo 18, aquele encontro que Moisés encontra o que? Aquele servo que Deus, o Altíssimo, concedeu o que é sabedoria. Também era um profeta de Deus, Al-Khadir. E tem até uma pesquisa sobre isso. No Alcorão, tudo aquilo que Deus fala que concedeu a sabedoria para esse servo, para qualquer servo que tu vê no Alcorão, que foi concedida a sabedoria, pode ter certeza que é um profeta de Deus. Pode testar essa regra. Lê em qualquer versículo e concedemos o que? A sabedoria. Essa pessoa é profeta de Deus, exceto em um versículo, que é o Luqman, que ele o que? Era um servo virtuoso, temente a Deus, grande sábio, mas não era profeta, mesmo tendo algumas pessoas que falavam que ele era o que? Profeta, mas o resto, todos eram o que? Profetas. Quando Deus fala que deu o que? A sabedoria, o conhecimento, é porque a pessoa é o que? Profeta de Deus. Então são vários que foram o que? Citados no Alcorão. Todos eles o que se encontram na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Inclusive o profeta Muhammad, mesmo não tendo citado o que? O nome dele no sentido que de estar ali Muhammad, mas tem várias profecias que falam o que? Sobre ele. A gente vai fazer algumas aulas depois explicando as profecias, tanto do Antigo Testamento, falando sobre o profeta Muhammad, como do Novo Testamento, falando sobre o que é a profecia dele. Clara, falando sobre o que? O mensageiro de Deus. Isso aqui é um assunto bem interessante, principalmente para quem não é muçulmano. Porque às vezes eles falam, mas Muhammad foi citado, esse profeta, alguém notificou sobre a vinda dele, e o principal profeta que notificou sobre a vinda dele foi o profeta o que? Jesus, que passou sobre ele. Notificou sobre a vinda do profeta Muhammad, que seria o que o mensageiro ia guiar as pessoas para a senda reta, para o caminho de Deus. Então, inshallah, um dia a gente faz uma aula explicando isso. Ninguém ficou com uma dúvida, né? Então vamos continuar. São seres humanos e a diferença que há entre eles e as demais pessoas é que Allah os elegeu para receber a revelação e a mensagem. Agora os profetas, para nós muçulmanos, o que eles são? Seres humanos. Não são anjos, não são deuses, são o quê? Seres humanos. Pessoas como nós. Mas qual que é a diferença entre nós e eles? Que eles foram escolhidos por Deus para a revelação, para a profecia, para a mensagem.
Essa é a nossa diferença. Agora eu divulgo a palavra de Deus, você divulga a palavra de Deus, ela divulga a palavra de Deus, ele divulga a palavra de Deus. São divulgadores, fazem aquilo que os profetas faziam, mas eles não recebem revelação. O anjo Gabriel não revela nada a eles, Deus não revela nada a eles. São divulgadores. Por isso que alguém às vezes chama a gente, vocês são profetas? Não somos profetas. De acordo com nós muçulmanos, ou o Corão, o último dos mensageiros foi o profeta Muhammad. De acordo com o Novo Testamento, o último mensageiro foi quem? João Batista, João. Está em 13:11, em Mateus. Foi o último mensageiro, até João. Que os profetas do que profetizaram até João, segundo o que o Novo Testamento. Ou seja, tanto o islamismo como o cristianismo, eles falam que a profecia o que terminou. Ou seja, hoje não tem profetas. Às vezes as pessoas confundem, tu está divulgando a palavra lá, esse aqui é um profeta, esse aqui recebe revelação de Deus. No islamismo não existe isso. A profecia foi o que? Selada. Pelo último profeta, que é o profeta Muhammad, que é a paz de Deus sobre ele. Entenderam? Então eles são seres humanos que nem nós. Não adoramos eles, não glorificamos eles, não louvamos eles, respeitamos. Obedecemos aquilo que eles trouxeram, que é a palavra de Deus. Mas não louvamos eles, glorificamos eles. São seres humanos. A gente não fala, Muhammad, perdoa nossos pecados. Jesus, perdoa nosso pecado. Moisés, salva nós do fogo do inferno. Não fizemos isso. Toda a súplica é para Deus. Toda oração é para Deus. Toda adoração é para Deus. Toda reza é para Deus. A glória é de Deus. Todos os louvores são para Deus. Essa é a nossa crença. Mas respeitamos os profetas. Quando citamos os nomes deles, falamos que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre eles, com eles. Respeitamos eles. Então isso é muito importante a pessoa saber que o muçulmano adora somente a Deus. Respeita os profetas e não adora os profetas. Por mais que seja o que? O alto grau. Falamos, são as melhores pessoas que Deus criou. Não há divergência nisso. Mas não adoramos eles. E eles não vieram aqui com esse intuito. E sim vieram para ensinar a gente a ser servos sinceros na adoração a Deus. Então Allah o Altíssimo disse: não enviamos antes de ti, senão homens, a quem transmitimos a nossa revelação, a quem revelamos a nossa revelação. Muhammad, antes de ti também teve profetas que revelamos a eles a revelação, ou seja, a palavra de Deus, a mensagem. Escolhemos eles como profetas, a profecia. Então todos eles eram o quê? Homens, seres humanos. Até Jesus fala, o Filho do Homem, mostrando que ele é um ser humano. O Filho do Homem, sempre estava, é a palavra que ele mais cita, Filho do Homem. Ou seja, descendente de quem ele? De Davi, filho do homem, ser humano. Deixou claro que era um ser humano, que era um profeta, que era um mensageiro de Deus. E nunca o que falou, sou o divino, sou Deus. E nenhum dos profetas falou isso, nem Moisés. Nunca se interessaram o que para serem adorados. Pelo contrário, incentivavam as pessoas a adorarem somente a Deus. O único que merece, o único digno de adoração. E eles sabiam disso mais do que todos. Então essas são as primeiras características. Eles não possuem nenhuma característica ou atributo divino. Como a gente citou, quem dá a vida? Deus. Quem dá a morte? Deus. Quem tem a permissão de colocar essa pessoa no paraíso ou essa pessoa no fogo do inferno? Deus. Quem que sustenta Deus? Esses atributos os profetas não têm. São somente humanos que alcançam a integridade em seu comportamento interno e externo, demonstrando um completo exemplo de ética e moral. O que eles são para a gente? Um grande exemplo de ética e moral. Isso que são. Um exemplo de ética e moral, e de moral para nós.
Ou seja, são seres humanos, homens que a gente deve seguir. Deus falou, seguem eles, faz o que eles fazem. E não seguir quem? Os incrédulos. Não seguir os desviados, os desorientados, e sim os profetas de Deus. Por isso que o muçulmano sempre fala, quando diverge com uma pessoa, ele fala o quê? Entre eu e você, a palavra de Deus. Entre eu e você, o que os profetas praticaram. Sempre dessa forma. Para ver quem está certo, o que os profetas fizeram. Agora, quando a gente fala, como que eles rezavam? Se prostrando, de joelhos, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor. Essa é a reza que Deus ordenou. Além dessa reza, não rezamos, a não ser a que Deus o que ordenou. Agora vem uma pessoa e fala, olha, eu vou rezar a reza da cruz. A gente fala para ela, tá bem. Jesus rezou essa reza? Não. Ensinou essa reza? Não. Tu quer rezar como Jesus ensinou e como ele rezou, ou como as pessoas rezam? Como o homem reza? Como o homem inventou? Não, como Jesus rezou, eu quero rezar. Porque essa reza que ele rezou foi a que Deus o que ensinou ele. Foi a que Deus revelou a ele. Então nós muçulmanos é dessa forma. Se você for na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, na Arábia, aonde você for, vai ser a mesma oração. Por quê? É a ordem de Deus, é o mandamento de Deus. Não muda. Vai ser o mesmo mandamento que ele mandou para o profeta Muhammad, ordenando o profeta Muhammad a adorar somente a ele e a ensinar aos crentes, aos seguidores. Como que a gente ia ter duas rezas? Não tem como. Todo mundo reza da mesma forma. O Alcorão, todo mundo lê da mesma forma. Tu nunca vai ver um muçulmano falar, olha, o Alcorão é 114 capítulos, mas para aqueles outros muçulmanos é 110. Não, para os outros é 150 capítulos. É o mesmo Alcorão. A palavra de Deus revelada ao profeta Muhammad. Como foi revelada, a gente recita. Como o profeta Muhammad nos ensinou, a gente reza. Se tu rezar diferente do que ensinou o profeta Muhammad, que foi ensinado por Deus, o que a gente fala? É heresia. Isso aí tu trouxe da tua cabeça. Não seguimos. Então, a verdade está, irmãos e irmãs, resumindo o que eu quero falar, naquilo que os profetas pregaram. Se a gente quer saber qual que é a verdade, a unicidade de Deus ou a trindade, como que a gente vai saber? De acordo com os profetas. O que eles pregaram? O que Moisés pregou? A unicidade de Deus. Quem que enviou Moisés? Deus. Tá bem. Isaías, o que ele pregou? A unicidade de Deus. Quem enviou Isaías? Deus. Abraão, quem enviou? Deus. O que ele pregou? A unicidade de Deus. Jesus, quem que enviou ele? Deus. O que ele pregou? A unicidade de Deus. Todos pregaram a mesma coisa. Quem falar o contrário dos profetas, ele que está errado. Porque os profetas receberam o que? Revelação. Não são que nem nós, seres humanos comuns, que não recebem o que? Revelação. A gente não tem como receber o que? Uma revelação de Deus. O anjo Gabriel chegou até mim a noite passada, eu sou profeta de Deus para vocês. Vou abrogar o que? Todas as mensagens. Não aceitamos. Porque Deus fala na palavra que o último mensageiro é o mensageiro Muhammad. O último dos profetas. Cremos naquilo que Deus o que? Ordenou. Então tudo isso é importante para a pessoa o que? Diferenciar entre a verdade e a falsidade. Saber o que é certo, o que é errado. Depois o autor fala, que a gente já leu, né? Tinham lógica e eloquência, que os fazia merecedores de dirigir a seus seguidores a mensagem e cumprir com a missão profética. Também Deus mandava uma pessoa que é inteligente, eloquente, que se pronunciava bem, que falava bem, que tinha uma boa lógica. Deus escolhia essa pessoa também, para facilitar o que é a crença das pessoas. Agora, uma pessoa que não consegue se expressar bem, não consegue falar bem, é difícil a pessoa que entender ela, vai ser difícil ela crer, se ela não está entendendo. Se essa pessoa não tem sabedoria, eloquência, vai ser difícil o quê? De compreender a mensagem.
Então Deus também facilitava nesse lado para a gente. Allah fez com que os mensageiros pertencessem a um gênero humano, para que fossem um exemplo perante seus iguais. Portanto, seguir o exemplo dos mensageiros está ao alcance da capacidade de qualquer pessoa. Ou do mensageiro, né? Não é no plural. Então aqui é uma coisa muito importante que ele coloca aqui, uma sabedoria, que o autor, que Deus preserve ele, fala, olha, Allah fez com que os mensageiros pertencessem ao gênero humano para que fossem um exemplo. Ou seja, eles são dos seres humanos. São seres humanos que nem vocês. Qual que é o motivo disso? Portanto, seguir, aqui ó, um exemplo perante seus iguais. O que ele seria? Para que fossem um exemplo perante seus iguais. Ou seja, é uma pessoa que eu posso o quê? Tomar como exemplo. É um ser humano que nem eu. Posso ser o quê? Orientado por ele. Posso fazer as boas ações que ele faz. É um ser humano, de carne e osso, que nem nós. Mas se fosse um anjo, isso aí é anjo, pratica isso aí, faz essas orações porque é anjo. Entenderam? Então essa é a sabedoria de enviar o quê? Mensageiros e profetas, seres humanos, de carne e osso, que nem nós. Também para facilitar para nós também o quê? A prática dos mandamentos. E a gente sabe que os profetas e os mensageiros praticavam os mesmos mandamentos da gente. Agora a oração é obrigatória só para nós? Não, pelo contrário, é obrigatória para os profetas de Deus. Agora o profeta Muhammad não rezava 5 orações, rezava. E foi o primeiro a rezar. Antes da nação, o que a gente entende? Para a gente ordenar e servir como exemplos para ser seguidos, a gente tem que ser praticantes. Primeiro a gente tem que praticar. Depois de praticar, a gente o quê? Ordenar. Os profetas o quê? O profeta Muhammad primeiro aprendeu as orações, o anjo Gabriel, os tempos da oração, praticou elas e depois o quê? Ordenou a gente. Ó muçulmanos, nesse horário tem tal oração, nesse horário tal oração, desse jeito que você faz. Rezem como vocês me viram rezar. Só primeiro ele o quê? Aprendeu, praticou. Então a gente entende duas coisas, irmãos e irmãs. Primeiro devemos o que? Aprender, depois praticar aquilo que a gente quer aprendeu e depois ensinar. Esse é o conhecimento dos profetas. Esse é o caminho que os profetas de Deus o que? Ensinaram. Primeiro a gente aprende. Não adianta praticar sem conhecimento. A prática sem conhecimento é desvio, é heresia, traz inovações na religião. Então, primeiro aprender, depois praticar e depois pregar. Como os profetas fizeram. Primeiro eles aprendiam, ou seja, era recebida a revelação, praticavam e na hora também o que? Ensinavam as pessoas. Aí sim você vai ser o que? Um divulgador com sucesso. Porque tu seguiu o melhor dos exemplos, que são os profetas de Deus. Dessa forma é o caminho certo. Dessa forma você está na senda reta. Depois ele fala, o autor, esse aqui é o primeiro, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Se alguém não entendeu algo, sinta-se à vontade. Se alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo. A irmã fala qual que é a diferença. Tem uma pergunta no Instagram, a irmã Maria, Deus abençoe ela, fala qual que é a diferença profetas e mensageiros. Tem diferença entre eles, mas resumindo, todo mensageiro é profeta e nem todo profeta é mensageiro. Agora a gente pode falar o quê? Nesse aspecto, o mensageiro que abrange mais. Ou seja, tu pode ter a mensagem e a profecia. E agora o profeta pode ser só profeta, só ter concedido a ele Deus a profecia. Como, por exemplo, Moisés é um profeta mensageiro de Deus. O que faz ele mensageiro também? Porque foi revelada a ele a Torá, que ele divulgava ela, transmitia ela para o povo.
ou seja, tinha um livro sagrado. Agora Arão é um profeta de Deus, mas não é mensageiro de Deus. Ele seguia a Torá, que Moisés o que ensinava para as pessoas, que foi revelada a Moisés. Ou seja, um profeta pode seguir o que? Um mensageiro de Deus, ou seja, o mensageiro de Deus está acima. O profeta está um pouco abaixo. Por quê? Porque o mensageiro de Deus é profeta e também é mensageiro. Então, são várias as diferenças entre eles, mas os sábios eles citam sempre essa. Ou seja, que o mensageiro é aquele que foi revelado a ele o quê? O livro. Tem uns que explicaram dessa forma. Ou outros explicaram o mensageiro é aquele que os profetas seguem eles. Como Arão seguiu o quê? Moisés. Tem várias definições. Mas todas elas, se a gente ler assim, sempre vai ter o quê? Alguma exceção. Não tem uma definição que eu falo para vocês, ó, essa sim é a definição correta. Por quê? Porque vai ter uma exceção em algum profeta. Agora, se a gente falar, por exemplo, a definição que o profeta é aquele que segue um mensageiro, aí a gente consegue diferenciar entre um e outro. Então a gente vai falar, tá, Jesus seguiu Moisés, ou seja, as leis de Moisés, e ele era mensageiro, não era profeta, também era mensageiro. Aí tu pode falar, não, ele era mensageiro porque foi revelado a ele o que é a palavra de Deus, o Evangelho, mesmo ele seguindo em alguma parte, que eram as leis, Moisés, mas ele tinha o próprio livro dele que ele pregava, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus revelada a Jesus. Mas o que a pessoa deve entender o quê? Que os profetas ou os mensageiros são pessoas o que escolhidas por Deus, seres humanos, enviados por Deus para te orientar, para te guiar para o caminho de Deus, para fazer você aprender o que é a palavra de Deus, para você encontrar a felicidade e a paz espiritual. É seguindo o que? O caminho de Deus através dos mensageiros de Deus. Aqui a irmã está perguntando sobre a oração. A oração, a melhor forma de aprender. A irmã Selma, Deus abençoe ela, é ter uma irmã disponível para ensinar o que a irmã Selma a orar. Melhor coisa o que é a prática na oração. Se a pessoa conseguir, a irmã, Deus abençoe essa irmã aqui, vai conseguir ensinar a irmã Selma ligar o que é a câmera, ao vivo, ela e a irmã ensinando. Melhor forma de aprender. Porque agora se eu mandar um vídeo, ou fazer um áudio explicando, ou explicando aqui para vocês, não é a mesma coisa o que a pessoa praticar. Olha, a gente vai explicar sobre a oração nas aulas agora de segunda e domingo. Então vai ter toda semana o que a gente vai explicar sobre os detalhes da oração, na jurisprudência, que é um conhecimento mais profundo, mas a pessoa vai conseguir entender. Agora, quando vai começar a oração, o que eu preciso saber? Preciso saber que eu preciso me fazer a ablução antes da oração. Tem que ensinar a irmã a ablução, como você faz, o que é obrigatório na ablução, o que quebra a ablução, o que é recomendado, o que é detestável. Depois ensinar ela o que? A oração. Para ela orar, eu tenho que ensinar a ela o que? Um capítulo do Alcorão, o primeiro capítulo. Para ela o que? Fazer as orações. Eu tenho que ensinar o que ela deve fazer, os movimentos, o que ela deve recitar quando ela está de pé, quando ela está prostrada, o que ela deve falar, quando ela está inclinada. Tudo isso. A pessoa não vai aprender da noite para o dia. Mas aos poucos, não é o que desanimar a pessoa. Olha, eu não levo jeito. É normal no começo. Pessoa que não sabe. Até a pronúncia às vezes é difícil. Mas o que? Vai facilitando. Tu vai rezar o que? 5 vezes por dia. Se tu praticar essas 5 orações em uma semana, são 35 orações. Tu vai conseguir o que? Rezar depois perfeitamente. Sem a ajuda de ninguém. No começo o que? A gente às vezes erra. Não consegue fazer, só aos poucos, vai se aperfeiçoando a pessoa, vai aprendendo o que de forma correta. Então, melhor coisa eu falo, principalmente para a irmã Selma e para as outras irmãs,
Quem tem um pouco do tempo disponível, tipo igual a irmã Selma quer aprender, eu tenho, por exemplo, por semana 2 horas que eu posso o quê? Ensinar. Eu entro em contato com a irmã Selma ali nos comentários. Oi, irmã, me dá teu número, ou vamos falar no privado. Me passa o teu número, vamos marcar nessa semana, por exemplo, quarta-feira, às 2 horas da tarde ou às 8 da noite. Aí você combinam ali e ensinar a irmã. Quando cada um faz o seu, como se chama, o que é obrigatório, a gente transmitir esse conhecimento, fica fácil para todos. Mas se a gente depender de uma pessoa para ensinar a todos, não vai conseguir. É impossível. Então, cada um ensina o que consegue. Olha, eu consigo ensinar a oração. Eu já me converti faz 2 anos, por exemplo. Eu sei fazer oração perfeitamente. Consigo ensinar a oração. Eu consigo ensinar a pessoa, por exemplo, a recitar Al-Fatiha. Ensina. Eu consigo ensinar a ablução. Ensina a ablução. Se cada um fazer a sua parte, vai facilitar para todos. Não só para essa pessoa, e sim para todos. Então eu aconselho a mim mesmo primeiro, e depois a vocês, é claro, a gente o que? Sempre ajudar com o que a gente consegue. Olha, eu tenho conhecimento mínimo nisso, ensina nisso, não tem problema. Eu tenho conhecimento mínimo nisso, ensina isso. Eu consigo ensinar meus vizinhos, a minha família, tudo bem. Já fiz uma grande coisa, se cada um ensinar a sua família. Imagina o quantas as pessoas vão aprender. Então isso é muito importante. Se a irmã quer saber mais sobre a oração, como a gente falou, nas segundas e nos domingos, a gente vai ensinar o que é a oração em detalhes. Por exemplo, quando tu entrar na oração, o que tem que falar? Allahu Akbar. Qual que é a sentença disso? É obrigatória ou se tu se esquecer, a sua reza é válida? Tudo isso a gente vai explicar. É muito interessante até para a pessoa que já é muçulmana, para ela saber isso. Porque a gente sabe, irmãos e irmãs, que esses mandamentos é para ser o quê? Praticados. A gente não pode tomar a opinião dessas pessoas, que Deus guie elas, que falam o quê? O que é mandamento? É a graça, o que importa é o coração. Tá bem, é correto isso que tu está falando, mas isso não desmerece os mandamentos de Deus. Não é o desmerecer os mandamentos de Deus, o que importa, Deus olha para os corações. Se fosse correto isso, porque os profetas praticavam os mandamentos de Deus, não desobedeciam Deus em nenhum mandamento, obedientes a Deus. Se é o que importa é o coração, é a graça. O que é com leis? O que é essas leis? Tem gente que pensa dessa forma. Tu é melhor que os profetas? Primeira pergunta eu falo para essa pessoa: tu é melhor que os profetas? Eu vou falar para ti que não. Falou, tá bem, os profetas praticaram a lei. Foi revelada a eles as leis, e eles foram os primeiros a praticar e os primeiros a ensinar as leis. Eu escuto você, eu escuto os profetas de Deus. Entenderam? Tu nunca vai ter uma fé completa, a não ser que tu crê em Deus, como que é o íntimo da pessoa, o coração, ter fé em Deus e também praticar naquilo que Deus o que ordenou. Não adianta eu falar a mesma coisa que o apaixonado mentiroso, podemos falar. Quem é esse apaixonado? Aquele cara assim, olha, vamos falar que o nome dele é Bruno, e o nome dela é Carol. Ele fala, olha Carol, eu gosto de ti, te amo, quero ter você por toda a minha vida, quero que você seja minha esposa. Tá bem, a Carol aceita o pedido de casamento, o homem falando tudo isso, um homem que ama ela, tudo, tá bem. Quando ela vai casar com ele, depois de casar, ela vê que ele não respeita ela, que ele ofende ela, que ele bate nela, que ele não faz nada que ela gosta, pelo contrário, tudo que ela não gosta ele pratica. E também o que? Sempre falando que ama ela. O que vocês acham desse amor? Todo mundo vai falar, não, esse cara é mentiroso. Se o homem não ama ela, se amasse de verdade, ia cuidar dela, ia tratar ela bem. É a mesma coisa o exemplo de quem fala o quê? Olha, eu gosto de Deus, eu adoro Deus, eu amo Deus. O que importa é o coração, um coração branco, não faço mal a ninguém, mas eu não rezo. Não rezo, não jejuo, não dou caridade, não faço nada que Deus ordenou, mas eu amo Deus.
Tem lógica isso? O que importa é o coração. Às vezes querem desmerecer as irmãs, por exemplo, que usam lenço. Isso aí é só um lenço. O que importa é o que está no coração. Tá certo, mas não quer dizer que o lenço não importa. É um mandamento de Deus. Entenderam? Qual que é o problema? Elas estão falando uma coisa certa, só desmerecendo uma lei que foi ordenada por Deus, que elas estão falando que respeitam, que elas estão falando que amam, que elas estão falando que acreditam, que elas estão falando que adoram. Então, tu não pode acreditar do jeito que tu quer. É do jeito que Deus ordenou. Tanto a unicidade de Deus é importante, como os mandamentos são importantes. O primeiro mandamento, que é a unicidade de Deus, é importante. Só não quer dizer que a benevolência dos pais, que é o segundo mandamento, não é importante. Eu gosto de Deus, adoro Deus, mas meus pais, deixa passar fome. Não vou tratar bem. O que eu quero com eles? Já cresci, eu não tenho tempo. Tenho meus compromissos, tenho meus direitos. Tem alguém, quando a gente explica dessa forma, vai falar o quê? Não, tá certo. O que importa é o coração. Não existe. É a mesma coisa, outro exemplo. Vamos falar que uma pessoa gosta de uma marca. Vamos falar que gosta da Puma. Fica elogiando para todo mundo. Olha, meu amigo, a melhor chuteira é a chuteira da Puma. A melhor camiseta é a camiseta da Puma. O melhor calção de jogar futebol é o calção da Puma. Fica espalhando para todo mundo. No fim do mês, vocês acreditam, uma pergunta para vocês, vocês acreditam que o dono da Puma vai ligar para essa pessoa? Me dá o número do teu Pix que eu vou depositar o dinheiro para você. O que vocês acham? Essa pessoa que está falando da Puma, ou de qualquer marca, o dono da marca vai ligar para ela falando, qual que é o seu Pix que eu vou mandar o seu prêmio, a sua recompensa? Entenderam? O cara nem trabalha lá. Só palavras falando. É a mesma coisa, gente. Quando a gente fala o quê? Que adora a Deus, que crê em Deus, mas não quer fazer nenhum mandamento que Deus ordenou. Eu amo Deus. Eu tenho o coração branco. Mas quando fala para ele, servo de Deus, Deus o Altíssimo ordenou as orações para o seu bem. Você que precisa das orações. Você que tem que rezar para glorificar, louvar a Deus. Tu não falou que é glorificar e louvar a Deus? Sim, eu quero. É rezando que a gente faz isso. É suplicando que a gente faz isso. Não, mandamento eu não aceito. Eu não cumpro o mandamento. Entenderam? Então essa pessoa que é um amor mentiroso, como a gente fala, como a gente tem o exemplo da Carol e o Bruno. Se tu vai falar para a Carol, ele te ama, ela vai falar, não, ele não me ama, esse homem. Esse homem é só palavras. Mas no vamos ver, na prática, não me ama. Olha o que ele faz. Tudo que me deixa triste, ele faz. Só ele fala o que para todo mundo? O que ele ama. Por isso que a gente tem que o quê? Crer e praticar. E não desmerecer nenhum mandamento. O mandamento da purificação, o mandamento da oração, o mandamento do jejum, o mandamento da caridade, todos a gente vai cumprir, como Deus ordenou. Quando a gente fala que os mandamentos não importam, é a mesma coisa que a gente está falando que Deus não é sábio. Tu viu onde está o problema? Porque Deus ordena uma coisa que não é para a gente cumprir. Que sabedoria tem nisso? Eu vou botar uma lei para vocês, sou presidente do Brasil, mas não é para vocês cumprir. Faz ali um livro cheio de leis, vocês estão ali. Para que essas leis? É só para estar ali. Não só tu colocou ali na lei quem roubar, por exemplo, tal quantia pega 20 anos de cadeia. Não, só escrevi porque não tinha nada para fazer. Escrevi para falar que tem lei só. Entendeu? Está falando com uma pessoa que não é o que sábia. Uma pessoa que faz o que tudo à toa. E claro, que Deus nos perdoe, né? Claro que Deus não é dessa forma. Deus Altíssimo, perfeito, onipotente, sapientíssimo, colocou os mandamentos com a sua plena sabedoria, sabendo que aquilo é dignidade para a vida do ser humano, facilidade
Mas o ser humano, que é o teimoso, o que acha que entende tudo, que que o mundo inteiro rodeia na cabeça dele, que a mente dele consegue o que entender tudo, quer interpretar da forma dele. Fala para ele, os profetas rezaram, ele fala para ti, meu coração é branco. O coração dos profetas não era branco, então. É só o teu que é. Parece que Deus mandou um versículo na palavra dele, ó, fulano não precisa rezar. Parece isso, quando ele fala contigo, parece que ele tem um versículo, um argumento contra Deus para não rezar, para não jejuar. E Deus ainda o que? É misericordioso com essa pessoa, clemente, sustenta essa pessoa e ela mesmo assim o que é teimosa. Por isso, irmãos e irmãs, devemos sempre o que? Glorificar e louvar a Deus. E como a gente vai glorificar e louvar a Deus? Adorando Ele, como Ele ordenou. Não tem amor maior e adoração maior para com Deus, a não ser quando tu cumpre com aquilo que Ele o que? Revelou. Não tem outro jeito. Não é você o que? Falar só por palavras. Se fosse assim, nenhum mensageiro ensinava a oração. Nenhum mensageiro orou. Se fosse assim, nenhum mensageiro jejuava. Eles jejuavam para obedecer a Deus e para ensinar a gente que também devemos jejuar. Se eles são pessoas melhores do que a gente e fizeram isso, por que a gente não vai ter que fazer isso? Se eles têm os corações puros, como a gente falou, escolhidos por Deus, se prostravam, pediam perdão dos pecados. Imagina a gente, que somos pecadores, imperfeitos. Então, isso é uma grande lição. Sempre, quando a gente fala dos mensageiros, dos profetas, a gente aprende muita lição, irmãos e irmãs. É um exemplo melhor do que o outro. E com eles a gente não vai ser o que? Desorientados. Quando chegar essas pessoas, a gente vai saber o que responder a essas pessoas. Que se acham espertas, que se acham que estão certas. Isso não é esperteza e não é inteligência. Isso é teimosia e desinformação. Por isso que a gente tem que se agarrar à senda de Deus, à senda dos profetas de Deus, se a pessoa quer viver uma vida o quê? Digna e também ter a derradeira das vidas. Então, vamos parar aqui para não prolongar, porque são vários ainda que ele vai citar as características dos profetas, que foi na página 77 que a gente parou. A gente leu a 75, lemos a 76 inteira também, e lemos o começo da página 77. Se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade, a gente deixa sempre o final da aula para responder. Se alguém tiver alguma dúvida, até de outro assunto, sinta-se à vontade. Esse é o livro que a gente estuda todas sextas, às 8 horas. Hoje eu peço desculpa que eu me atrasei, por causa que eu tive um compromisso e tive que atrasar um pouco a aula. Então peço perdão. Se alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo, tem uma crítica para fazer, não concordou com algo, sinta-se à vontade. Se tiver também um comentário para fazer, sinta-se à vontade. Aqui no Zoom eu não achei nenhuma pergunta. No Instagram, no Facebook, alguém tem alguma dúvida? Aqui a irmã Maria, ela pergunta se o anjo Gabriel, pelo que eu estou, deixa eu ver se é tudo. O anjo Gabriel revelava as mensagens, que é a revelação de Deus, né? A palavra de Deus, aonde? Algum companheiro conseguia ver. O profeta que passou sobre ele viu o anjo Gabriel da forma que é angelical e da forma que é quando ele vinha como humano. Os companheiros dele viam ele o que é da forma humana. Isso é uma das diferenças entre um profeta e um ser humano comum. Outra coisa, eles não viam o anjo Gabriel,
mas eles às vezes estavam perto do profeta Muhammad, como tem em vários ditos, eles viam que o profeta Muhammad ficava que às vezes vermelho, notava que ele estava recebendo a revelação, mas não enxergavam o anjo Gabriel, não enxergavam ele, mas eles viam a fisionomia do profeta Muhammad que mudava, que ele estava recebendo a mensagem de Deus, a palavra de Deus. E também o profeta Muhammad às vezes se retirava, às vezes estava sozinho, e o anjo Gabriel vinha até ele e revelava para ele, de forma oral. Como a gente sabe, o Corão foi transmitido de duas formas. A primeira forma, que é a forma principal, é a forma oral, oralmente. O anjo Gabriel lia o Corão, o profeta Muhammad decorava e recitava para os companheiros, que decoravam e escreviam, que é os manuscritos. Ou seja, os manuscritos para nós muçulmanos é o quê? É a segunda forma e não é a forma mais importante. Se vir alguém falar, e os manuscritos? Pode vir alguém. Temos os manuscritos do Alcorão, mas não é a principal fonte é oralmente. Agora no manuscrito vamos falar que tem uma palavra diferente do que a gente recita. Aí vem o orientalista, olha aqui que diz do Alcorão, olha o que vocês recitam. A gente fala para ele, essa palavra aqui, você repete outro manuscrito para facilitar para ele. Ainda nem vou tocar no oral para ele. Ele vai ver outro manuscrito, não, já mudou a palavra. Ou seja, foi um erro de um copista. Outra coisa, tem alguém que recita, vou perguntar para ele dessa forma, que está errado aqui, que o copista, ele vai falar não. Ou seja, é oral. Ou seja, o Corão foi transmitido oralmente. Se não tivesse manuscrito, não teria nenhum problema. Porque todos recitam da mesma forma. Não vai ter nenhum que vai falar, olha, esse versículo é recitado dessa forma. Esse versículo é recitado dessa forma. Esse versículo aqui, o Corão não tem 114 capítulos. Tem 200, tem 180. Não tem. Entenderam? Então, isso é a maior prova da veracidade do Alcorão. E quem estuda manuscrito sabe disso. Não é igual como a gente fala do manuscrito ou de um livro que não tem nem parágrafo. Não tem o quê? O livro original. Como que eu vou saber se isso é original, se isso aqui é depois de 4 séculos? E a origem, onde está para mim comparar? Não tem. Então, o Corão que é oralmente. Achou um manuscrito, como fazem muito. Do tempo, tem um que foi encontrado na Inglaterra, que está numa grande universidade lá, que é do tempo do profeta Muhammad, que passou sobre ele. Ou seja, foi escrito no tempo dele, ou no tempo do Abu Bakr, ou seja, quando ele estava na Medina. Agora, se vamos falar que naquele manuscrito tem uma palavra que é diferente do que a gente recita, o que a gente fala? O que o copista errou. Por quê? Agora, eu já fiz um estudo sobre isso, tenho até uma pesquisa. Todos os manuscritos do Alcorão, nenhum repete o erro 2 vezes, seguida. Agora, se tem um erro nesse manuscrito, o próximo que tu vê, um posterior, não vai ter o mesmo erro. Vai ter o erro em outra coisa, que é o ser humano, copista. Copia ou erra, normal. Qualquer pessoa sabe disso. Mas agora tem um erro na nossa memória, ninguém lê diferente que o outro. Se tu troca uma vírgula, um sinal vocálico, não é uma palavra, um sinal vocálico, a gente sabe o que está errado. É dessa forma, vamos ter que corrigir. Então, tudo isso que mostra como foi a revelação do anjo Gabriel para o profeta Muhammad oralmente. Isso foi passado em gerações e gerações, até hoje. Então, ou seja, tem 14 séculos, um passando para o outro. Às vezes, quantas pessoas decoram o Corão sem saber ler? Ou seja, escutando. Senta na frente do sheik, e o sheik o quê? Pronuncia. Ele vai decorando dessa forma. Mesma coisa chegar e sentar na sua frente. Vamos ler a história vamos falar a história do João. Aí eu fico recitando na tua frente. João era um menino de 17 anos que foi viajar, não sei o quê. Fico recitando. Tu fica me escutando. Isso foi passado de geração em geração. Dessa forma. Então não tem como se perder. Como que vai perder? Não é algo escrito. Agora sumiu os manuscritos. Acabou tudo. Para nós não faz nenhuma diferença.
Sumiu todos os manuscritos. Hoje em dia, pega e esconde todos eles, ou queima todos eles. O que vai mudar? Não muda nada. O Corão está o que na memória das pessoas? Não vai mudar nada. A gente vai pegar e vai escrever ele de volta. Como a gente decora. Entenderam? Mas se é outros livros, como a Bíblia, já deu, acabou tudo. Não sobra nada mais. Não sobra nada. Se sumiu os manuscritos, não sobra nada mais. Entenderam? Porque não decoram. Então o Corão, a transmissão dele é diferente. É oral. Por isso não foca o que nos manuscritos, mesmo tendo. Tendo manuscrito conseguimos o que comprovar. Mas é o que? Segunda fonte. Primeira fonte é oral. De geração para geração. De pessoa para pessoa. De coração para coração. E não por caneta. E sim do coração para o coração. É muito mais firme e muito mais forte. E Deus Altíssimo falou que vai cuidar da palavra dele. Ou seja, ninguém vai alterar ela. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Não entendeu algo? A irmã pergunta, Enoque, Idris, era profeta? Sim, foi até citado no Corão. Profeta Idris, que é mais ou menos, a gente pode falar, um bisneto de Adão. Bisneto de Adão. Enoque, ele foi levado ao céu. Morreu no quarto céu. Foi tirada a alma dele. Foi citado no Corão. Idris, a gente chama ele, que é o Enoque, do Antigo Testamento. Profeta de Deus. Foi profeta. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Não entendeu algo? A gente vai fazer inshallah, também umas aulas falando sobre os profetas. E vamos separar uns materiais, vai ficar bem interessante, inshallah, que vai ter material. E eu vou fazer também, não de acordo só com o que é com o islamismo, e sim com o cristianismo e o judaísmo. A história, e fazer essa comparação entre cada profeta, de acordo com os livros deles e os nossos livros. E as narrativas da Sunna, que tem muitas narrativas que às vezes a gente não escuta, que tem na Sunna falando o profeta Enoque fez tal coisa, o profeta Enoque. É interessante essas narrativas, também vamos trazer. Também é falar sobre os sinais do dia do juízo final, tanto os menores como os maiores. A gente vai fazer agora um curso falando sobre isso. É muito interessante porque as pessoas querem saber sobre isso, como o Islã vê isso, e também mostrar a semelhança que tem entre o cristianismo e alguns sinais com o islamismo. Até o judaísmo, eles concordam em muitos sinais, principalmente os menores. E alguns maiores, como a vinda de Jesus, como que os muçulmanos enxergam essa vinda, como os cristãos enxergam. Claro que tem denominações, tem várias explicações sobre essa vinda. Tem uns que acreditam como nós, de corpo e alma, como ele foi levado. E outros acreditam de forma diferente. Claro que os judeus não acreditam, né? A gente vai falar um pouco sobre o Messias deles, que eles ainda esperam, que é o que foi citado em Zacarias, né? 9:9 no Antigo Testamento. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Não ficam com vergonha de perguntar. Aqui eu não vi. Desculpa que mudei. Então, já que ninguém tem alguma dúvida, que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e facilite para nós a busca do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido. E que Deus abençoe a gente onde quer que a gente esteja e perdoe nossos pecados e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E que Deus facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos, os mártires, e afaste de nós toda maldade, toda hipocrisia, toda idolatria, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Ocidente do Oriente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.